Olá, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o Supremo começou a análise da constitucionalidade das alterações feitas na Lei de Improbidade Administrativa. Fique com a gente, vamos explicar tudo para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou Rafaela Vivas e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui comigo no estúdio, Karina Zucolotto, nossa consultora jurídica. Karina. Olá, Rafaela. Olha só, essa semana nós tivemos um tema de destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a analisar a Lei de Improbidade Administrativa, que foi alterada em 2021, embora seja uma lei de 1992, e apenas o voto do ministro relator Alexandre de Moraes é que foi proferido. Antes era um referendo, uma medida liminar, passaram a decidir o mérito efetivamente, mas isso a gente vai falar ao longo do nosso programa, não é, Rafaela? Maravilha, ao longo da gente falar sobre os julgamentos, Karina, um registro. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a ida dele ao Rio Grande do Sul, junto com a comitiva presidencial que foi avaliar a situação após as enchentes. O ministro fez um relato do que viu e também das novas ações do Poder Judiciário para ajudar o Estado. Vamos conferir. Do ponto de vista do Poder Judiciário, como já noticiei aqui, o que nós fizemos foi a suspensão dos prazos que envolvam o Estado do Rio Grande do Sul, municípios do Rio Grande do Sul e advogados do Rio Grande do Sul até o dia 31 de maio. O ato normativo do CNJ que liberou os depósitos judiciais de prestações pecuniárias com a recomendação de que fossem transferidos para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul já arrecadou 130 milhões de reais. Houve um certo receio num primeiro momento por conta, ministra Carmen, da prestação de contas, e aí fizemos um outro ato normativo no CNJ, aprovado em plenário, para estabelecer que os tribunais se exoneravam da prestação de contas com a comprovação do depósito na conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A partir daí, quem tem que tomar as contas é o Tribunal de Contas do Estado e não mais o Poder Judiciário. E com isso, eu despreocupei as direções dos tribunais e aí houve um maior fluxo de dinheiro. A situação é muito grave. Ainda tive chance de sobrevoar com o presidente, ainda tem regiões inteiramente alagadas. Há alguma questão topográfica pela qual a água não flui, não escoou ainda. Ela fica acumulada e parada, portanto, tem que esperar o escoamento da água para depois se fazer a limpeza, cuidar dos desabrigados para só então começar a reconstrução. De modo que é um momento especialmente difícil para o povo do Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de me dirigir às pessoas lá. Esse é um momento na vida em que somos todos gaúchos e todos somos solidários com o que está acontecendo naquele estado. Bom, agora vamos aos destaques da sessão plenária desta semana. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes adiou a conclusão do julgamento da ação contra mudanças na Lei de Improbidade Administrativa feitas em 2021. Na sessão dessa quinta-feira, o relator ministro Alexandre de Moraes concluiu o voto. Marta Ferreira tem mais informações. 36 dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa foram questionados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. A lei estabelece as regras para a imposição de punições por improbidade administrativa, como a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, já havia dado uma decisão provisória suspendendo vários trechos da norma. Agora, o plenário julga o mérito, ou seja, se os dispositivos suspensos são ou não constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar, considerou que algumas mudanças feitas na lei são inconstitucionais.
É o caso, por exemplo, do trecho que restringe a perda da função pública somente ao cargo ocupado pelo gestor no momento do ato de improbidade. Para o ministro, a alteração tornaria a punição ineficaz, uma vez que bastaria o gestor trocar de cargo público para não ser atingido por ela. Outra mudança considerada inconstitucional é a regra que afasta a improbidade nas situações em que a conduta do investigado tenha se baseado em entendimento controvertido ou minoritário de juízes ou tribunais. Moraes também propôs uma interpretação para o trecho que impede o trâmite da ação de improbidade em caso de absolvição criminal do gestor. Para ele, como se trata de dois tipos diferentes de processos, o resultado da ação penal não deve guiar o andamento da ação de improbidade, que é um processo civil. Na retomada do julgamento, Moraes prosseguiu o voto sobre a imunidade conferida a partidos políticos e suas fundações à improbidade. O relator declarou o trecho parcialmente inconstitucional, com interpretação conforme para que os atos descritos e imputados a fundações e partidos sejam responsabilizados pela lei das eleições, sem prejuízo da incidência da lei de improbidade administrativa. De uma forma totalmente infundada, retirou bilhões e bilhões de recursos públicos da fiscalização e da possibilidade de aplicação da lei de improbidade administrativa. O artigo 23C descreve o ato de improbidade, atos que ensejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos recursos públicos. Agora, se isso for de partido político ou de fundações, das suas fundações, serão responsabilizados só pela lei das eleições. A lei das eleições prevê a responsabilização na prestação de contas, o pagamento de multas, a devolução do dinheiro, julga as contas aprovadas ou não, mas não prevê, não há nenhuma previsão específica para aquele que pratica o ato de improbidade como dirigente partidário ou dirigente das fundações ligadas ao partido político. Sobre o dispositivo que trata da prescrição das sanções previstas na lei, Moraes votou pela inconstitucionalidade na segunda parte do parágrafo 5º, para que seja retirada a expressão pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. Aqui não há uma razoabilidade para interrompida a prescrição, uma causa que demonstra que não houve inércia do poder público, houve a condenação, aí o prazo se interrompe, mas começa a correr pela metade. Isso pode levar à prescrição na segunda instância, isso pode levar à prescrição nos tribunais superiores. Quanto ao dispositivo que trata da taxatividade das hipóteses de improbidade prevista no artigo 11, Moraes votou pela validade desse trecho. O que fez o legislador para evitar não só uma tipicidade extremamente aberta e principiológica, mas para garantir a ampla defesa? A sua conduta foi essa, você vai se defender dessa conduta já prevista em lei. Ele transformou o artigo 11, assim como já era o artigo 9º, o artigo 10, em número clausus, ou seja, transformou em um rol não exemplificativo, um rol taxativo. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa, colocou o dolo claramente, que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Eu, legislador, entendo, disse o Congresso Nacional, que é ato de improbidade a violação por ação ou omissão dolosa dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. Só que eu já vou definir, não vou deixar aberto, o que são essas violações. A violação do dever de honestidade, de imparcialidade e de legalidade são essas condutas que eu já descrevo nos incisos
nos 12 incisos do artigo 11. Depois do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor o processo e o julgamento foi suspenso para ser retomado em uma outra data. Bom, para a gente entender melhor, vamos detalhar alguns dos pontos da norma que alterou a lei de improbidade e que estão sendo questionados no Supremo. São eles: a exclusão de ilicitude em razão de divergência interpretativa nos tribunais, a perda da função pública limitada à ocupada no momento do ato ilícito e também a detração do tempo de suspensão dos direitos políticos. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público questiona também a CONAMP. Nós preparamos uma tela aqui para ficar mais claro. A exigência de manifestação do Tribunal de Contas para cálculo do ressarcimento em caso de ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e impedimento da continuidade de ações de improbidade se houver a absolvição criminal sobre os fatos. Lembrando que esses pontos que nós detalhamos aqui, eles estão entre alguns pontos que foram questionados na ação, não apresentamos todos aqui, viu? Karina, antes da gente explicar melhor, ponto a ponto, esses questionamentos, eu acho importante esclarecer que, inicialmente, o plenário iria analisar ali o referendo da decisão liminar do relator ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu vários dispositivos da lei de improbidade. Mas aí o plenário resolveu ir direto para o mérito. Por quê, Karina? Explica para a gente. Olha só, a própria legislação permite que o relator decida de forma monocrática para, numa situação de urgência que é colocada pelo próprio autor da ação, estabeleça a suspensão da eficácia daqueles dispositivos. E na decisão do ministro Alexandre de Moraes foram 6 dispositivos que ele entendeu, a princípio, serem inconstitucionais, mas essa decisão ela não pode prevalecer sozinha. Por quê? Quando a lei é criada pelo Poder Legislativo, a gente fala que ela é criada sob 3 pilares: da existência, da validade e da eficácia. Só uma outra lei pode revogar uma lei, mas no Poder Judiciário é possível que desses 3 pontos a eficácia seja retirada pelo Poder Judiciário, mas tem que observar o que a Constituição diz, que é a chamada cláusula de reserva de plenário, ou seja, é preciso que no Supremo uma maioria absoluta dos membros da Suprema Corte, portanto 6 votos, estejam de acordo para suspender os efeitos da lei. Significa dizer que aqueles pontos que os ministros entenderam que chocam, que conflitam com a Constituição, não podem obrigar ninguém e que, portanto, não pode ser cobrado da população. Então, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liminar no primeiro momento e aí dessa decisão é submetida ao referendo, à confirmação do plenário. Mas como a matéria já estava, a ação já estava aparelhada para julgamento de mérito, o ministro propôs que eles votassem diretamente no mérito para decidir definitivamente todas as questões alegadas. Karina, o ministro relator, ele elenca ali vários pontos. Eu queria que você explicasse para a gente, que você ressaltasse aqui quais os considerados mais, enfim, de destaque aqui. Olha só, Rafaela, durante o plenário dessa semana, eu comentei que a gente tem uma verdadeira aula de direito constitucional e controle de constitucionalidade nesse voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele julgou parcial procedência para dar interpretação conforme, declarou inconstitucional determinados dispositivos, julgou constitucional outros dispositivos, enfim. Vamos começar pela inconstitucionalidade. Então, eu destacaria aqui a perda da função pública que a lei estabeleceu, a lei de 2021, que trouxe inovações na lei de improbidade e disse que só haveria a perda da função pública, não é, do cargo ocupado à época do ato ilícito. O ministro disse não, absolutamente que não. Por quê? Pode haver uma ciranda de funções e cargos que, no momento da sentença reconhecendo o ato de improbidade administrativa, esse agente público poderia já não estar mais naquele cargo em que ele cometeu o ilícito e aí não haveria perda da função. O que se busca é punir o agente infrator, corrupto, ímprobo, que não agiu corretamente. Então, a ideia não é tirar só ele do cargo, é afastá-lo da administração, então, independente do cargo. Então, esse dispositivo o ministro julgou que deve ser declarado inconstitucional. Importante a gente falar que a gente só tem até agora o voto do ministro Alexandre de Moraes, não tem nada decidido ainda, a não ser o voto e as convicções estabelecidas pelo relator Alexandre de Moraes. Um outro ponto
foi a regra da interpretação minoritária ou controvertida dos tribunais. A lei permite, mas o ministro entendeu que isso é inconstitucional, que o agente infrator, vamos dizer assim, ele pode ter aí ao seu favor uma decisão minoritária de um juiz, por exemplo, para cometer aquele ato que ele sabe que não é lícito. Mas ele tem a seu favor, em razão de decisões divergentes, uma que lhe é favorável. Então, imagine você, com o tanto de juízes que nós temos no Brasil, quantas decisões e tribunais que podem ser divergentes, ele tem a seu favor uma em detrimento de 100 no sentido contrário. Essa uma já bastaria para afastar a propositura de uma ação de improbidade. O ministro disse, não, absolutamente que não, isso é inconstitucional, devemos afastar esse dispositivo também. Um outro ponto que o ministro reputa inconstitucional é a detração. A detração, no âmbito do direito penal, é aquele desconto da pena, que daquele prazo que ele ficou preso, vamos imaginar, numa prisão preventiva, para o quanto de pena ele tem que cumprir depois de uma condenação criminal. Então, ele ficou preso preventivamente 1 ano e foi condenado a 5, ele vai cumprir mais 4. Então, a detração é esse desconto. Aqui, no caso da lei da improbidade administrativa, o que se previa da detração era o agente público que foi condenado, por exemplo, pela lei da inelegibilidade, e que foi alterada em 2010 pela lei da ficha limpa, por exemplo, ele foi condenado e se tornou inelegível. Ele não pode ser eleito para qualquer cargo, mas ele pode votar. A lei propunha que esse período de inelegibilidade fosse descontado da pena em que ele tomasse uma condenação por ato de improbidade, que tem como reflexo, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos. Mas aí o ministro disse, são situações completamente diferentes, fundamentos até mesmo legais diferentes, vamos considerar que a própria Constituição estabelece as causas de inelegibilidade no artigo 14 e no 15 a suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos faz com que a pessoa não possa nem votar nem ser votado. Então, as consequências são diferentes. Ele disse, essa detração aqui não dá, são coisas completamente distintas. Ele aplica... Então, essas foram algumas das inconstitucionalidades que ele apontou, mas tem outras várias. São 36 dispositivos questionados, como você disse logo no início. Deu interpretação conforme a previsão que falava que a absolvição do agente ímprobo, vamos dizer assim, afastaria uma ação de improbidade administrativa. E aí, depois do ministro Cristiano Zanin ter feito um comentário, o ministro recuou e falou assim, não, tá bom, então vamos dar uma interpretação conforme. Não se declara a inconstitucionalidade, mas diz de que maneira esse dispositivo deve ser lido. Não é qualquer tipo de absolvição. Mas aí, Karina, não é qualquer tipo de absolvição, né? Quais? Exatamente. O Código de Processo Civil, ele trata dessas absolvições, mas o ministro disse, quando a absolvição reputar assim, uma inexistência do fato ou que o réu não contribuiu para o fato, aí não haverá propositura da ação de improbidade administrativa. Mas em outras situações, é possível que sim, mesmo havendo uma absolvição, ele responda por uma ação de improbidade. Maravilha, Karina. A gente volta a falar daqui a pouco sobre as decisões do plenário virtual, julgamentos em andamento no âmbito virtual. No próximo bloco, você sabia que o DF tem reservas de vagas para pessoas com mais de 40 anos? Pois é, não saia daí porque eu te conto já já depois do intervalo. Estamos de volta com plenárias. Vamos falar agora sobre ações no plenário virtual. O Supremo já formou maioria para rejeitar um recurso contra um pedido de habeas corpus negado que busca evitar uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Nunes Marques é o relator do caso na Suprema Corte. No julgamento em plenário virtual, ele manteve a decisão com base em jurisprudência do Supremo, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de Decisão de Turma ou do plenário do STF. No voto, o relator citou precedentes e disse que não verifica ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
Na primeira decisão que negou o pedido do ex-presidente, o ministro destacou que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido pelo Supremo Tribunal Federal. O relator disse ainda que é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência do paciente autorizando a defesa técnica apresentada pelo impetrante. Bolsonaro está entre os investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado entre o fim de 2022 e o início de 2023. Por causa disso, o ex-presidente, no momento, está proibido de se ausentar do país por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso aqui no Supremo. Karina, explica pra gente, o ex-presidente entrou com o habeas corpus preventivo. O que significa isso na prática, esse instrumento jurídico muito utilizado, né? Políticos. Exatamente. Olha só, a Constituição garante a liberdade para todos. Todos nascem livres. Mas quando houver uma ameaça a essa liberdade, esse direito de ir e vir, ao direito de locomoção, é possível que o habeas corpus seja utilizado para se garantir um salvo-conduto. Vamos falar na linguagem simples do ministro Luiz Roberto Barroso. Significa uma decisão judicial que vai garantir à pessoa, mesmo que ela esteja correndo o risco de ser presa, o direito de não ser tolhida da sua liberdade em razão dessa decisão judicial. Então, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro busca com esse habeas corpus preventivo é justamente essa situação. Ter em seu favor uma decisão judicial para, se eventualmente ele for abordado ou houver o cumprimento de uma ordem judicial de prisão contra ele, ele tenha essa decisão favorável que impede que a sua liberdade de locomoção seja cerceada. Nós temos dois tipos de habeas corpus. Esse preventivo, em que se garante o chamado salvo-conduto, esse direito de ir e vir, embora haja uma decisão contrária, e o habeas corpus repressivo, que é quando o constrangimento, a prisão já foi efetivada. Então, aquelas pessoas que já se encontram presos podem buscar a ordem de habeas corpus. E aí, para isso, não precisa nem de advogado, Rafaela. Há uma lenda que diz que os presos já redigiram até em folha de papel higiênico um pedido de habeas corpus e ele foi deferido. Mas as razões devem ser apresentadas, os motivos pelos quais aquele constrangimento deve ser afastado e o juiz, entendendo que sim, dá a concessão da liberdade. Mas nós temos esses dois, o pedido de Jair Bolsonaro é para o preventivo. Perfeito. E o Supremo decidiu que leis de reserva de vagas em concursos para órgão de segurança pública não podem restringir a participação feminina. Com isso, a Corte afastou esse tipo de limitação para os concursos da Polícia Militar em 3 estados. Os detalhes com Rossini Gomes. O STF julgou leis dos estados de Sergipe, Roraima e Ceará que tratavam da reserva de vagas destinadas às mulheres em concursos públicos para órgãos de segurança pública. O tribunal afastou qualquer possibilidade de que essas normas venham a restringir a participação feminina na disputa pelo total das vagas oferecidas. As 3 ações que foram julgadas fazem parte de um pacote que contém 17 ações diretas de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questiona leis estaduais que reservam um percentual mínimo de vagas para mulheres nesses concursos. O relator das 3 ações, ministro Alexandre de Moraes, destacou que as leis em questão vigoram há vários anos. Ele propôs que os concursos já encerrados sejam preservados, com o objetivo de evitar riscos para a gestão da segurança pública, a segurança jurídica e o interesse público. A decisão foi unânime entre os ministros do STF, seguindo o entendimento de que os estados devem respeitar os princípios constitucionais da igualdade entre homens e mulheres no ingresso em órgãos como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Karina Zucolotto explica para a gente, o Rossini já adiantou aí esse princípio, né, que é um princípio muito caro a todos nós. Os ministros do Supremo têm levado em consideração isso com muito rigor e reiteradas vezes, né? Nós vimos que esse caso, essa pauta é uma pauta muito importante também para o nosso presidente Barroso. Explica para a gente o que está por trás aí desse entendimento do
do Supremo, do ministro relator. Olha só, Rafaela, o princípio da igualdade ele está dentro dos pilares daqueles direitos fundamentais de segunda dimensão e que devem ser observados pelo Estado para garantir a aplicação da lei de forma isonômica, igualitária para todas as pessoas, homens e mulheres. Mas aí você me diz, existem diferenças entre homens e mulheres que têm que ser colocada na balança e o tratamento ser diferenciado. Para que haja um tratamento diferenciado e mesmo assim se aplique essa igualdade, é preciso que haja uma justificativa razoável para se estabelecer a restrição que vai se implementar pela lei, inclusive, porque só a lei que pode restringir esse direito. E o que fez aqui, no caso dessas leis que foram questionadas, foi afastar as mulheres desses cargos da segurança pública sem uma justificativa plausível, razoável. As mulheres não seriam capazes ou aptas ou estariam capacitadas o suficiente para também exercer a segurança pública? Onde está escrito isso? Um treinamento de uma mulher não a tornaria tão boa ou tão eficiente quanto um homem na prestação do serviço para a administração pública na área da segurança? Então, para os ministros, o descrimen utilizado, a situação que levou à diferenciação de tratamento, não se justifica e, por isso, as leis devem ser declaradas inconstitucionais. Então, a gente lembra o princípio máximo de Aristóteles. Aos iguais deve haver um tratamento igualitário, os desiguais dentro da sua desigualdade. Mas o descrimen, essa situação que diferencia um do outro, tem que ter uma justificativa razoável e somente por lei. E quem vai decidir se a lei é constitucional ou não e se o legislador avançou o sinal, abusou do seu poder, o Supremo Tribunal Federal pode declarar essa inconstitucionalidade. E agora, ainda dentro desse tema, né, isonomia, igualdade, uma boa notícia para quem já passou dos 40. Uma lei do Distrito Federal que reserva vagas na administração para maiores de 40 anos é julgada no plenário do Supremo em sessão virtual. A maioria dos ministros já se manifestou pela validade da norma. Quem tem os detalhes desse caso é a repórter Marta Ferreira. A lei é de 2008 e determina que o governo do Distrito Federal deve contratar, no mínimo, 5% do quadro de empregados da administração direta e indireta, pessoas com mais de 40 anos de idade. A lei distrital assegura também a essas pessoas a reserva de 10% das vagas em serviços contratados por meio de licitação, que incluam fornecimento de mão de obra. A lei foi uma iniciativa da Câmara Legislativa do DF. A norma foi contestada no Supremo pelo governador do Distrito Federal, que alegou ofensa à competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho e sobre as normas gerais relativas às licitações e contratos. Além disso, argumenta que a lei fere a prerrogativa do chefe do Poder Executivo quanto à criação de cargos e os princípios da livre iniciativa e concorrência. Assim, pede que os ministros declarem que a lei é inconstitucional. O pedido foi levado para análise no plenário virtual sob relatoria do ministro Edson Fachin. Ele votou no sentido da validade da norma, entendendo que a fixação de um percentual mínimo de contratação pelo poder público de empregados com mais de 40 anos não é matéria relativa à relação empregatícia e, portanto, não se encontra regida pela consolidação das leis trabalhistas. Para Fachin, a lei promove valores constitucionais como da isonomia e do direito social ao trabalho. Trata-se, portanto, de privilegiar a solução dada pelo legislador local, reconhecendo que eventual lacuna deixada pelo ente central deve ser vista como possibilidade de atuação dos demais entes federativos, não cabendo ao Poder Judiciário a míngua de definição legislativa retirar a competência normativa de determinado ente, sob pena de tolher-lhe sua autonomia constitucional. Bom, e com essa reportagem a gente encerra a edição de hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada, Karina Zuccolotto, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima, Rafaela. Lembrando que você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify, pela Rádio Justiça. Continue conosco aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau, tchau.